Boa noite a todos. Boa noite, doutora Silvana, tudo bem? Boa noite, Jorge, tudo bem? Tudo. Boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma live hoje no grupo da Associação Procura da Ela e vamos falar hoje sobre o direito na área da saúde. Doutora Silvana, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história aí. Como é que você veio parar nessa área, na esclerose lateral amiotrófica? Como eu conheci essa causa? Como eu conheci esse Isso. nome tão grande e tão desconhecido da sociedade, esclerose lateral amiotrófica? Aproximadamente no ano de 2002, meu pai começou com limitações no movimento pinça da mão esquerda. Ele passou por vários médicos, ortopedistas, vários médicos no Hospital Cruz Azul, no Hospital das Clínicas, e ninguém achava um diagnóstico. E a coisa foi aumentando, ele começou a tropeçar do pé direito, ele não conseguia segurar um prato, ele não conseguia abrir a porta com a chave, e existia uma incógnita, o que está acontecendo? Até que me indicaram para uma médica, que eu adoro, doutora Dalva Hollenberg Poiares, ela trabalha no Instituto do Sono, neurologista, e ela consultou meu pai. Ela é uma pessoa muito humana, e, enfim, ela consultou meu pai e ela achou o diagnóstico, ela desconfiou, ela pediu exames de eletroneuromiografia, e quando ela me disse, olha, seu pai tem esclerose lateral amiotrófica, ingenuamente eu falei, nossa, que bom, porque eu imaginava que fosse outra coisa, imaginava que fosse um câncer nos ossos, alguma coisa parecida, como leiga, né? Aí eu falei, que bom, só que eu estava enganada. E ela encaminhou para a equipe neuromuscular da Unifesp, do doutor Acari. E ali foi um choque muito grande quando eu descobri o que é esclerose lateral amiotrófica. E ali recebemos um relatório com uma estatística de sobrevida que impactou muito nossa família. Enfim, é uma coisa que emociona, não tem como não se comover com isso. E nós fomos convidados a assistir às reuniões da Abrela no ano de 2003, que esclareceu o que nós poderíamos fazer para continuar viver com dignidade, sendo informados dos caminhos que existiam à nossa frente naquele ano de 2003. Muitas coisas que existem hoje não existiam naquela época. Mas, Sim. graças a Deus, naquela época existiam profissionais maravilhosos, como toda a equipe da Abrela, toda a equipe da Unifesp, também do Hospital das Clínicas, que iam lá dar as palestras, o Hospital de Ribeirão Preto, que iam lá dar as palestras, e tentativas de várias terapias, células-tronco, enfim, passamos por tudo isso. E descobrimos que a gente tinha que continuar a viver com qualidade de vida. E eu não entendia nada, como advogada, do que se fazer. E o impacto foi tão forte que, psicologicamente, a gente se sente impotente demais, mesmo sendo advogada. Porque o caso é da própria família. Eu sou filha única e eu era cuidadora do meu pai. Enfim, e aí nós fomos descobrindo como fazer o, entre aspas, jus esperneandi, né, Jorge? Nós já conversamos muito sobre isso. Já. Quando não se consegue pelas vias administrativas e não dá tempo hábil de seguir nas vias judiciais, a gente esperneia e a gente faz a nossa voz ser ouvida e a gente usa as ferramentas que a gente tem ali ao alcance das nossas mãos e a gente tem fé e a gente consegue. E assim foram 9 anos. O diagnóstico hoje está fazendo 17 anos, por coincidência. 23 de junho de 2003, meu pai recebeu aquele relatório de que ele teria uma estatística de sobrevida de 1 ano e meio. Mas a esclerose lateral amiotrófica dele era de uma forma atípica, autoimune, que mimetiza a ela.
E ele tomou uma terapia, a imunogama-globulina, caríssima. Naquela época, tinha um custo aproximado de R$ 150 mil, que Nossa nós Senhora. conseguimos, através da Secretaria de Saúde do Estado, receber aquela medicação, levar até o hospital que fazia aquela infusão através de uma bomba. Isso aconteceu uma semana por mês, ou seja, a cada 3 semanas, a defesa de imunidade do meu pai recebia aquela quantidade de imunogama-globulina, com a prescrição do nosso saudoso doutor Armando Ferreira Neto, juntamente com a doutora Cari. Eles prescreviam e meu pai ele recebia aquela medicação, e isso deu a ele uma sobrevida de 9 anos. E a evolução desacelerou, porque a ela do meu pai, ela era atípica, ela não era bulbar. Ela começou na mão esquerda e foi para o pé direito, depois ela veio para a mão direita, para o pé esquerdo. Então, ele manteve o tronco até o último dia de vida. E ele falou com dificuldades até o último dia de vida. Mas ele até contava piadas, porque o meu pai era aquela pessoa que ele não deixava ninguém ficar triste perto dele. E essa inteligência emocional dele que deu também essa energia para a sobrevida. Até o dia que ele decidiu que não queria mais tomar imunoglobulina, eu respeitei a vontade dele como cuidadora, e daí para frente o processo acelerou. E eu pude entender que essa era a vontade dele naquele momento. Claro, claro. História muito bonita. E, bem, hoje nós vamos falar do direito na área da saúde, né? Eu acho que você vai poder esclarecer para a gente as principais dúvidas que as pessoas com ela têm. E nós já temos bastante gente aqui nos assistindo, muita gente dando boa noite, a Alice, o Randall Rodrigues, o Moacir, a Márcia Potássio, a Jaqueline, a Aloy Belinha, o Ademar, Ranoff, a Jane, a Simone Cabral, a Ana Clara lá de Curitiba, o Will, a Helena Matos, o Arthur, seu filho, está aqui dando boa noite, a Silvânia, lá de Goiás, a Lina, boa noite, doutora Silvânia, é um prazer tê-la conosco, com o nosso grupo de profissionais. A Ana Clara falou que o Tuane Costa assistam você e o Anselmo Maximino. A Rosângela está nos assistindo, boa noite a todos, seu Arthur, Wagner, Vanessa, Ana Maria Jardim está nos assistindo, querida Ana, um beijo. A Margarete, Vanessa dos Anjos e a Cristina e o Paulo Costa. Boa noite, Paulo. Bem, boa noite a todos. Dando boa noite a todos. Eu queria que você começasse aí a sua aula, nós já estamos com bastante pessoas aí nos acompanhando, e falasse aí dos temas que você acha principal e a gente vai aí fazendo um bate-bola aí dos assuntos, tá bom? Ok. Como advogada, eu fui me inteirando desse processo sanitário, dos direitos das pessoas, dos portadores de doenças graves, dos direitos dos deficientes, dos direitos dos idosos. Eu fui aprimorando a esse conhecimento, e é com prazer que eu passo informação, que eu compartilho as informações pelas quais eu vivi para as pessoas que necessitam. Né? Então, eu preparei aqui uma pincelada sobre alguns casos práticos, que com certeza vai ser dúvidas de algumas, vão esclarecer dúvidas de algumas pessoas. Perfeito. Essa doença traz um impacto psicológico e financeiro imensurável à pessoa e ao familiar. Ele vai precisar aprender a gerenciar a sua saúde, a sua finança,
as pessoas que ele vai escolher para passar uma procuração pública, e ele tem que iniciar todo esse processo, tratamentos médicos, a parte jurídica, tudo ao mesmo tempo. Ele vai precisar se programar como ele fazer. Ele tem um diagnóstico de uma doença incurável, fatal, mas a pessoa, ela é amada pela sua família, ela ama também, ela precisa persistir, desistir nunca. Ela precisa persistir e lutar pelos seus direitos, pela sua vida e pela sua família, até o último dia que ela tiver. Mesmo com esse impacto psicológico e financeiro tão alto, existem muitos caminhos a serem percorridos. O primeiro deles é escolher pessoas de confiança do seu membro familiar ou seus amigos, uma ou mais pessoas, para que ele passe uma procuração pública vitalícia com amplos poderes. Se possível, que esses poderes, essa procuração pública, o constituinte, ele dependa do outro constituinte na assinatura para que o ato se realize. Esse é o primeiro passo para que ele não necessite de uma curatela. A procuração pública, ele vai poder fazer expressando as suas vontades, ele vai precisar responder questionamentos para o serventuário do cartório, porque o serventuário do cartório vai fazer perguntas para avaliar as condições de lucidez pela qual alguém está constituindo alguém, outra pessoa, em uma procuração pública com amplos e restritos poderes. Isso é necessário ser feito. Caso a pessoa não faça e ela perca as condições de fala e não consiga expressar a sua vontade, ou o cartorário não consiga compreender, aí será o caso de uma curatela. A curatela, ela é demorada e cara, por isso eu oriento que se faça logo uma procuração pública, assim que se tem notícia do diagnóstico dessa doença. Perfeito, perfeito. Isso pode ser feito e hoje está mais fácil do paciente conseguir se expressar, né? Graças à comunicação assistiva, né? Que o paciente consegue falar através do TOB. Existem outros meios de comunicação, mas de qualquer forma não tem por que deixar para o último segundo, né? Realmente o ideal seria o quanto antes o paciente fazer uma procuração, deixando a pessoa dele de confiança como uma comunicação, uma procuração plena, geral e vitalícia, né? Isso porque ele poderá pegar uma pneumonia e ser internado, e ser entubado, né? Existe o tratamento que ele vai voltar, com certeza, mas caso isso aconteça, como que a família vai receber o dinheiro? Como que a família vai ter acesso às senhas bancárias? Como que a família vai pagar as contas? Então, é importante pensar nessas situações. Por falar em internação, a internação hospitalar, ela é coberta pelos planos de saúde. E a internação domiciliar que chamamos de home care, é uma extensão da internação hospitalar. Bem, os convênios médicos, eles costumam excluir da cobertura o home care, que é a internação domiciliar. Porém, diante de uma prescrição médica mais detalhada possível, detalhar as condições de que são necessárias a fisioterapia motora, respiratória, enfermagem, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, o mais detalhado possível. Quantos dias, enfim, o máximo de detalhe, principalmente a parte de nutrição. O relatório do nutricionista tem que ser o mais específico possível, que justifique a dieta hipercalórica e hiperproteica. Diante desses relatórios médicos do home care e de cada um profissional da equipe multidisciplinar do home care, será necessário para que se peça ao convênio médico a cobertura, que se dispense. Diante da negativa
vai ser preciso socorrer-se ao Poder Judiciário. E o juiz que não entende o que é esclerose lateral amiotrófica, assim como nós não entendíamos antes que ouvimos esse nome, o juiz também não sabe o que fazer. Então, com um relatório médico bem detalhado, o máximo possível, o juiz tem como interpretar aquela cláusula de exclusão de cobertura dos contratos de plano de saúde, e ele tem o poder, como julgador, de determinar a ordem para que se cumpra a liminar, ou seja, para que o convênio médico cumpra a obrigação de fornecer a internação domiciliar como um desdobramento da internação hospitalar através do home care. Isso acontece através do plano de saúde privado. Agora, quando estamos diante de uma pessoa idosa, carente financeiramente, que não tem condições de pagar um plano de saúde. Deixa eu só te fazer uma pergunta ainda falando do plano de saúde, antes de você falar do SUS. Duas perguntas, duas dúvidas que eu tenho. Existe um momento, um corte que é aonde pode ser pedido o home care? O paciente tem que ter gastrostomia, ou tem que ter traqueostomia, ou ele tem que estar totalmente imobilizado? Existe um momento que só a partir daquele corte é que você pode solicitar o plano de saúde, o home care? Essa é a minha primeira dúvida. E a minha segunda dúvida: o home care só pode ser solicitado quando o paciente está internado no hospital ou não? Então, são duas perguntas diferentes. Não. Quem vai determinar e decidir pela prescrição do home care é o médico neurologista que assiste o paciente. Agora, o médico neurologista que assiste o paciente, ele deve ter a consciência da demora do Poder Judiciário. Então, o médico em si não é prudente que ele espere o paciente chegar no limite da necessidade daquela equipe multidisciplinar para prescrever o relatório médico, porque isso vai causar um retardamento muito grande até chegar a essa prestação. Então, o médico precisa antever e preventivamente, já sabendo que o paciente dele tem o diagnóstico fechado, certo, de esclerose lateral amiotrófica, o médico sabe que aquela doença degenerativa vai avançar. Então, ele já tem o dever ali de prescrever o home care, né? Então, é o médico que decide a hora. Ele vai datar e vai prescrever a partir dali. Agora, com relação a peculiaridades para que o convênio médico ou o SUS forneça o home care, também não existe. Não tem que estar traqueostomizado, não tem que estar isso ou aquilo. Basta a necessidade do que está precisando para ser pedido. Também não impede que, se o paciente não esteja necessitando de tudo, nada impede que o médico prescreva o home care com o que ele está necessitando. E depois vá complementando conforme a necessidade. E vai se pedindo no processo judicial. Ou Perfeito. No mesmo, ou em outros. Depende Perfeito. De caso a caso. Tá, então eu vou falar agora do home care perante o SUS. Eu expliquei o home care perante os planos de saúde privados. O home care perante o SUS, ele tem um outro nome, que é uma novidade, né? Isso não ocorria lá em 2003. Ele tem um outro nome, e ele é chamado Programa Melhor em Casa. Ele não tem a mesma qualidade de um home care, de um plano de saúde privado, que também tem lá as suas categorias, tem lá as suas hierarquias, e que depende do preço, depende da escolha, mas enfim. O home care do SUS, ele se chama Programa Melhor em Casa, através do EMAT. E é muito difícil e muito demorado, muito custoso de se conseguir, porque é na vara da Fazenda Pública, no GEFAS, Juizado Especial da Fazenda Pública,
de acordo com o valor da causa. Causas que têm valores menores do que 60 salários mínimos, elas vão para o GEFAS. E o GEFAS é assim de processo. Juizado Especial da Fazenda Pública. Muito mais do que na Justiça Comum. E ali, no GEFAS, o usuário, o munícipe, que necessita do tratamento home care, ele vai pedir o programa Melhor em Casa. E ele só vai conseguir por uma excepcionalidade. Ele tem que mostrar para o juiz a exceção, porque muitas coisas que se precisa, como o COF assiste, a quantidade da dieta integral e a quantidade de serviços multidisciplinares não estão padronizados nas políticas públicas da Secretaria de Saúde Municipal e Estadual. Agora, se o advogado demonstrar a excepcionalidade, ou se o próprio usuário que for pessoalmente, sem advogado, na vara da Fazenda Pública, no GEFAS, e levar toda a documentação e pedir, ele vai ter um árduo trabalho para demonstrar a exceção para conseguir tudo isso. Não é fácil e é demorado. Agora, nós temos os requisitos do tema 106. Anotem isso, escrevam. Ou depois, ao rever a live, vocês vão ter esse fundamento jurídico, tanto os advogados que estão assistindo, quanto os usuários do Sistema Único de Saúde. É o tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, tema 106 do STJ. Lá na frente eu vou explicar sobre ele, mas eu estou falando agora para referir ao home care, pelo programa Melhor em Casa, através do SUS. Estou aqui olhando os meus apontamentos para não me perder. Só para as pessoas entenderem, o Melhor em Casa, ele é um programa onde as pessoas assistidas pelo SUS têm um serviço de fisioterapia, de fono, que vem normalmente uma vez por semana e atendem os pacientes em casa. Esse é o serviço comum que as pessoas têm do Melhor em Casa pelo SUS. Né? Esse é o serviço... Jorge, isso é o que a política pública diz que deveria ser, mas não é assim que acontece. Acontece de uma forma bem menor do que o que deveria. O munícipe, ele tem a porta de entrada dele para o programa Melhor em Casa, Home Care, não é o Poder Judiciário. A porta de entrada dele é ir na UBS, se cadastrar e pedir cada profissional desse comprovando a sua incapacidade de locomoção até lá. Mas, assim, provar a sua incapacidade de locomoção. Então, antes dele ficar incapaz de se locomover, ele já tem que estar frequentando, ele já tem que ter um prontuário na UBS, nas UPAs, nas AMAs, enfim, em toda a ramificação, porque ali ele vai ter um prontuário no sistema do SUS, porque se ele precisasse socorrer ao Poder Judiciário, o juiz da vara da Fazenda Pública vai mandar um ofício lá para a UBS para demonstrar o que está lá no sistema da UBS, o prontuário médico, o que ele já pediu e o que já foi concedido. Tá? Então, primeiro o usuário ele tem que ter uma negativa por escrito, o usuário do SUS tem que ter uma negativa por escrito, ou formalizar a sua negativa através de filmagens, através de fotografias, através de testemunhas, somente diante de uma negativa, de uma recusa do SUS, é que vai nascer para ele o interesse jurídico de ir lá na porta do juiz pedir. Ou seja, primeiro o usuário tem que esgotar todas as vias administrativas, todos os seus pedidos, todos os seus caminhos, ali nas UBSs, para somente depois disso ele ir lá no Poder Judiciário e falar, olha, não estão me dando e eu preciso. Entendi. E quando você... Só tem uma dúvida, você está falando munícipe. É sempre um problema do município, não é do Estado? Não, o problema é dos 3 entes da federação. A responsabilidade é solidária da União, do Estado
e do município. Eu estou falando munícipe para não falar o autor, porque eu, como advogada, tenho o vício de falar o autor. Mas como eu estou prestando informações, né, vou dar uma pincelada sobre alguns casos que eu tenho, e perante a ética da OAB, eu não posso estar aqui relatando o nome dos meus clientes, nem o número Claro. dos meus processos, e é só um caráter informativo, estou falando munícipe, mas o munícipe é eu, você, qualquer um que não tem plano de saúde, que precisa dos serviços de saúde pública municipal e estadual. Então, a responsabilidade pela saúde pública, garantida por vários artigos da nossa Constituição Federal, nós temos a garantia de receber o tratamento adequado à nossa saúde. A União, o Estado e o município têm o dever, a obrigação de garantir os nossos direitos, de nos assistir. Agora, como política pública, assim como acontece nas escolas públicas, as coisas não são tão fáceis assim, mas não são impossíveis, e os caminhos existem, e muita gente consegue. É muito mais demorado do que os planos de saúde privados, mas é possível. E o Tá. quanto antes o usuário, o munícipe, o autor, o portador de ela, tiver o diagnóstico, os relatórios médicos, os pedidos médicos e solicitar pelas vias administrativas e ter as negativas, melhor, o quanto antes ele propor uma ação, melhor, porque vai adiantar o passo. Porque a doença degenerativa, ela caminha em passos muito, mas muito mais rápidos do que o andamento do processo judicial. Principalmente se for na vara da Fazenda Pública, principalmente se for no juizado especial da Fazenda Pública. Ao passo que a doença, ela passa na frente do processo. Então, sabendo disso, você não vai esperar muito para você entrar com o seu processo, porque o seu processo vai demorar muito para você conseguir o seu home care, o seu coffee assist, a sua dieta interal, os seus medicamentos, enfim, tudo o que você precisa. Então, quanto antes você entrar com a ação, assim que você tiver um diagnóstico e os pedidos médicos, melhor. É importante que você fale para o seu médico que ele tem que adiantar logo, para te dar logo o que você precisa, porque a doença ela é degenerativa. Ainda não tem algo que regrida até onde eu sei. Não tem. Não vai Não. regredir. Ela pode ser para uns mais rápido, para outros mais lentos, mas ela vai andar. Então, por isso, tem que correr. Ir na UBS, todos os lugares, para conseguir o que se precisa. Com a negativa, vai bater na porta do Poder Judiciário, que é para isso que ele existe. Perfeito, perfeito. É muito importante as pessoas entenderem isso. Precisa correr, porque a doença, ela realmente, a gente sabe que a ela não espera, a ela é uma doença que avança rápido, e a justiça, pelo menos no Brasil, infelizmente, é muito lenta. Então, são dois compassos completamente diferentes e desfavoráveis a nós, né? Quer dizer, a justiça é lenta e a doença é rápida. Então, você pede uma coisa hoje, quando ela chega, é tarde demais. Então, tem que ser rápido nos pedidos dos processos, tem que sentar com o médico e falar, doutor, não adianta o senhor pedir home care quando meu marido já estiver deitado numa cama, com traqueostomia, sem um movimento, não. O senhor tem que me pedir nem que seja parcialmente, é agora, porque isso vai sair daqui a um ano, e daqui a um ano, nessa doença, ele vai estar assim, assado, e tem que explicar. E o médico tem que explicar para o juiz o que é essa doença. Né? Você tem que filmar o paciente, né, doutora Silvana? Pode, inclusive, fazer um filme do paciente e anexar isso no processo, não é isso? Como eu tenho usado como formas de provas, filmagens transformadas em links e colocadas no processo, e tenho a esperança de que o juiz clique ali para ver o que acontece, que é a forma que eu tenho encontrado de colocar nos processos. Então, eu faço assim, e oriento também. Se você precisar filmar um enfermeiro noturno que está dormindo no posto de serviço, cuidando do seu pai,
Você faz o seguinte, você filma que ele está dormindo no posto de serviço, enquanto ele deveria estar lá fazendo enfermagem no paciente, ou seu pai, na sua mãe, enfim, no portador dela. Você filma, coloca na sua conta do YouTube de forma não listada e não pública. Muito importante. Forma não Claro. listada e não pública. Vai gerar um link. Você copia aquele link e cola na petição ou envia para quem você quiser. O portador daquele link vai acessar aquele canal do YouTube e vai assistir o que aconteceu. Então, se você precisar filmar um enfermeiro que está dormindo no seu posto de trabalho, você vai ligar o seu celular e vai dizer: hoje é dia 23 de junho de 2020, agora são 20 horas e 11 minutos, estou filmando aquela enfermeira que está dormindo neste momento, enquanto ela deveria estar cuidando daquele paciente. Tá? É a forma que você tem de registrar o que está acontecendo. Ou se você está sendo mal atendido, ou se alguém se recusou a protocolar um pedido, uma notificação. Se você foi no seu plano de saúde, quer entregar algum documento, alguém te maltrata, alguém te nega, você mira o seu celular no crachá da pessoa, se ela tiver, você pergunta o nome, você filma, você transforma aquilo em link e você envia para o seu advogado. Ou coloca na sua petição, se você for no juizado especial civil, requerer em seu nome próprio o processo, e o juiz, cada vez que alguém assistir, você vai ver lá no seu canal que foi visualizado. É uma forma que existe de você transformar uma situação em provas para que seja vista, tá? Muito Agora, importante. tem Ela falou não pública e não listado, porque você não vai estar expondo ninguém, somente quem tem o link é que vai poder assistir, porque senão você vai estar gerando um processo contra si próprio por estar expondo uma pessoa, alguma coisa. E no caso do paciente, isso serve para você mostrar um vídeo para o juiz entender como é a vida de um paciente de esclerose lateral amiotrófica, caso o juiz seja um expert na área do direito, mas totalmente leigo na área da saúde, né, doutora Silvana? Agora, outra coisa muito importante, Jorge, para que essa prova não seja transformada em prova ilícita, tá? Prova ilícita é aquela que um terceiro interlocutor é que vai filmar, né, a sua conversa com a outra pessoa, porque isso é a prova do hipossuficiente, é a prova daquele que não tem como provar. Então, ele filma aquela conversa, ele faz a exposição, né, daquela situação, assim, expondo o mínimo possível a imagem da outra pessoa, só aquilo que ele precisa provar, para que seja uma prova lícita, uma prova que possa ser usada. Porque se for uma prova ilícita, terá lá os seus efeitos, né? Depois vocês podem pôr no Google o que é uma prova lícita e uma prova ilícita. Tem que tomar muito cuidado para não produzir provas ilícitas, tá? Somente provas lícitas. Certo. Perfeito. Tá. Eu gostaria também de dar uma pincelada sobre um outro caso que nós tivemos, de um senhor que trabalhou por mais de 15 anos numa empresa, ele tinha um plano empresarial por contrato de adesão, ele se aposentou e ele continuou mantendo por mais de 4 anos o seu plano de saúde. O que aconteceu? Né? Aconteceu uma má-fé do plano de saúde. Quando ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e fez o seu pedido de home care àquele plano de saúde, o plano de saúde excluiu ele e negou o pedido de home care. Então, ele estava com esclerose lateral amiotrófica, sem o home care e sem o plano de saúde, porque o plano de saúde deixou de enviar para a residência dele os boletos para serem pagos. E o que eu quero informar as pessoas é que a Lei 9656, de 1998,
a lei da ANS, em seu artigo 31, dispõe que o aposentado tem direito de se manter no plano de saúde. Ele não pode ter o contrato rescindido unilateralmente, dessa forma surpresa. O trabalhador tem direito de se manter nas mesmas condições contratuais após a aposentadoria, da mesma forma como que era na vigência do seu contrato de trabalho. Nessa mesma linha, nós temos a súmula 104 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que pode ser usada por analogia pelos demais estados do país. Tá? Também é possível visualizar essa súmula através do Google. Ou, se no seu estado tem alguma súmula semelhante também, o seu advogado saberá identificar. A analogia é uma forma de argumentação que serve para os julgadores. Então, o artigo 31 da Lei 9656 de 1998 dispõe que o aposentado que contribuir para os produtos de plano de saúde coletivo por adesão empresarial, em decorrência do vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 anos, tem o direito assegurado de manutenção nesse mesmo plano como beneficiário, nas mesmas condições que gozava na vigência do seu contrato de trabalho, vitaliciamente, se ele tiver pelo tempo mínimo de 10 anos, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade. Então, só no deixa parágrafo primeiro, só traduzir isso aqui que você falou, que eu acho que é muito importante. Se eu trabalhei numa empresa, tinha um plano de saúde que a empresa me dava, e eu trabalhei nessa empresa por pelo menos 10 anos, correto? Correto. E aí, a partir daí, eu fui demitido dessa empresa, e eu já tinha a doença, não sei se... Não, demitido não. Aqui, o artigo 31 fala de aposentadoria. O artigo 30 fala da demissão. Eu vou chegar lá no artigo 30. Então Por vamos lá. enquanto, eu estou no artigo 31. Então, é que eu queria dizer, eu fui diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Enquanto eu estava na empresa, fui afastado. Você está aposentado? Enquanto eu estava na empresa. Não. Fui aposentado. Você se aposentou. Você se aposentou. Vamos uma situação hipotética, Jorge. Você se aposentou. Você já está aposentado por idade, há 4, não por causa 5 da anos. ela. Não por causa da ela. Tá. Mas também não importa se é por causa da ela. Se você trabalhou mais de 10 anos numa empresa e você se aposentou e você manteve o plano de saúde, como você tem direito por essa lei, de forma vitalícia, e você está pagando a integralidade do plano de saúde para você e sua família, com ela ou sem ela. Mas as condições você trabalhou no mínimo 10 anos e você se aposentou. Estou falando primeiro do artigo 31, porque eu estou achando mais importante, porque a faixa etária que a ela acomete é mais ou menos as pessoas aposentadas. Né? Quer dizer, mais ou menos, é mais as pessoas aposentadas. Sim. Então, você se aposentou, você trabalhou no mínimo 10 anos, e você tem o plano de saúde, e você paga por ele. É o caso que eu estou querendo dizer. E o plano de saúde de má-fé e de abusividade, conforme o Código de Defesa do Consumidor, foi lá e cortou. E disse, olha, o plano, na verdade, ele blefou. Ele falou, olha, você está excluído do plano de saúde. Tá? E você não tem direito ao home care e você não tem mais o plano de saúde. Como é que aquela pessoa vai conseguir um outro plano de saúde se ela já está diagnosticada com ela? Não vai. Não vai mais. Aí, no caso de liminar, que se usa o artigo 300 do Código de Processo Civil, uma tutela antecipada para que ele seja mantido no plano de saúde, pagando as mensalidades nas mesmas condições em que ele pagava,
E tem o home care. Tá? O artigo 31 dessa lei 9656, de 98, garante esse direito. É isso que eu estou querendo informar as pessoas. Tá? E o fundamento está no artigo 51 e 39 do Código de Defesa do Consumidor, também na súmula 461. Voltamos em outro link, pessoal. Enquanto isso, vou dar uma lidinha aqui. Um monte de gente dando boa noite, mandando abraço. O Arthur está fazendo um trabalho muito bacana aí, respondendo já várias perguntas. Parabéns para o Arthur, que está nos resolvendo aqui quebrando um galhão. Meu braço direito, pessoal, está sendo o nosso braço direito aí. Eu queria aproveitar e enquanto o pessoal vai entrando de novo na live correta, essa segunda live, que a primeira a gente travou e caiu, eu queria responder algumas boa noites do pessoal que escreveu no outro post, né? O seu Arthur dando boa noite, a Vanessa, a Cristina, o Paulo Costa, o Anderson Pereira de Itapevi, a Cristiane Scatolino, a Lu Thalia de Mogi, o Adilson, a Silvia Souza, o Adrian Soares, o Enilton, meu amigão. O Adrian falou, live rica em informação, de extrema necessidade. Enilton, pois aqui, meu amigão, tudo bem? A Tainara, boa noite. Tati Xavier, Vanessa, a Lenilce Pontini, boa noite. Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. A Rosângela, pois, já sou casada no civil com meu esposo. É necessária a procuração? É, sim. Sim. Tati Xavier, Neide, França, boa noite. Tainara, muito importante ter lembrado de falar da dieta. Fernando, boa noite, amigos. Vera Lúcia, boa noite. Roberto, boa noite. Live maravilhosa. Boa noite, Lúcia, de Fortaleza, Ceará. Luzia, boa noite. Leonides, boa noite. Tainara. Também falando das coisas que você falou, dos relatórios que o secretário de Saúde está pedindo. E Newton, sou assistido pelo Melhor em Casa do governo. O Newton tem uma boa equipe que assiste ele, eu conheço todo mundo, físio, fono, todo o pessoal que vai lá na casa dele, lá de Montes Claros, Minas Gerais. Equipe nota 10, vieram aqui para São Paulo, fizeram a capacitação no nosso curso, uma equipe muito boa. Ana Clara, importantíssima essa live para conseguirmos mais dignidade para os nossos guerreiros. Tainara falou live muito bem explicativa. A Vera Lúcia falou, essa área que eu gosto, fala sério. A Maria Bussi, boa noite. Cleison, boa noite. Muito importante. Paulo Costa. O Paulo Costa falou que o melhor em casa é só melhor no nome. Paulo Costa, o que eu estou falando, de município para município varia muito. Em Montes Claros, o Enilton tem um atendimento muito bom, o pessoal entende das coisas. Claro que não tem os equipamentos, ele tem um ventilador, um Coffee Assist que são da Procura, estão lá emprestados para ele, mas ele tem os profissionais que vão lá, vieram se capacitar, e as coisas estão dando certo. Ele conseguiu um atendimento, vai do interesse do profissional de querer aprender, tudo isso. O Fábio Gulo falou, os médicos ficam com medo de pedir as coisas corretas, não querem se envolver. Isso não pode acontecer, Fábio. Os médicos não pode ter medo, tem que botar a cara a tapa. Silvânia Almeida, pois, doutora Silvana, live muito necessária, você demonstra ter conhecimento de causa, conhecimento jurídico, sua explicação é de muita clareza, recomendo a todos que revejam essa live, é importante para todos nós. A Tainara falou que conseguiu a curatela, o Leonildo pergunta, aqui, olha, uma pergunta interessante, depois eu vou fazer, quando você acabar a explicação, que você cortou ela no meio, depois eu faço, e aí tem uma outra aqui também que eu quero fazer. Acho que agora a gente chegou no ponto certo, volta lá que a tua sala já está cheia de novo, Silvana. Pode voltar onde você estava aí quando travou. Bom, fomos interrompidos quando eu estava falando da súmula 100 e súmula 101. É importante anotar essas súmulas,
e depois faz uma pesquisa para conhecimento mesmo, né? A súmula 100 e 101 do TJSP, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe que o contrato do plano de saúde se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9656 de 1998. Assim, o beneficiário do plano de saúde tem legitimidade para acionar diretamente a operadora do plano de saúde, mesmo que a contratação não tenha sido feita por ele, pois a contratação foi feita pelo seu ex-empregador e o plano de saúde. Mas o beneficiário aciona judicialmente para ser mantido no plano ou para cobertura de alguma exclusão contratual. Quem vai decidir se aquela exclusão de cobertura contratual vai valer ou não é o julgador, que é o juiz, que vai interpretar cada caso concreto. Então, o beneficiário do plano de saúde, ele não vai se conformar jamais com uma exclusão de cobertura, com uma recusa de um tratamento por uma exclusão de cobertura do contrato. Não, porque estamos diante de um contrato de adesão, que é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Esses contratos de adesão quase sempre têm má-fé e abusividade do fornecedor do plano de saúde. E é o juiz quem vai decidir se o beneficiário necessita ou não daquilo que ele está pleiteando. A súmula 90 do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que, na ocorrência de indicação médica para utilização do serviço de home care, é altamente abusiva a cláusula de exclusão do contrato. É uma súmula. Uma súmula tem um valor jurídico muito forte para a decisão judicial. Né? Isso significa dizer que, mesmo que o contrato com o plano de saúde exclua o home care, se o médico prescreve que o plano de saúde deve prestar o atendimento em home care, assim tem decidido os tribunais, através da súmula 90 do Tribunal de Justiça de São Paulo. E por isso, essa cláusula de exclusão contratual é considerada uma cláusula abusiva e de má-fé, perante o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo entendimento, traz o artigo 18 da Lei 13.146 de 2015, que diz que o deficiente físico tem assegurada a atenção integral à saúde de sua pessoa, em todos os níveis de complexidade perante o SUS, com acesso universal e igualitário. O portador de ELA, ele está equiparado a um deficiente físico. Ele tem a mobilidade reduzida. Então, ele tem a proteção do artigo 18 da Lei 13.146 de 2015 e de toda a legislação, não é só do artigo 18, principalmente do artigo 18, tá? Então, ele tem aí garantido o atendimento domiciliar, multidisciplinar, ambulatorial, internação, atendimento psicológico, inclusive para seus familiares. Perfeito, perfeito. Assim, tá? Então, é importante dar uma lida nesses artigos de lei, coloca no YouTube esses artigos de lei e aprenda sobre isso. Né? O parágrafo 5º desse artigo fala das diretrizes que se aplicam, também é muito importante. Agora eu estou procurando aqui as anotações sobre o artigo 30. Enquanto você procura, deixa eu falar de um caso aqui que eu queria saber. Eu já sei a resposta, mas quero que você explique, né? Eu estava falando, quando eu achei que a gente estava conversando, mas já tinha caído a live já. Eu trabalho numa empresa, recebo o diagnóstico de ELA. Primeira coisa, eu sou afastado do trabalho. Ainda não fui aposentado. Aliás, a gente vê casos de pessoas que vêm a óbito antes de conseguir a aposentadoria, né? Então, eu ainda estou só afastado da empresa por doença.
e neste momento, ou depois de, sei lá, alguns meses ou um ano, tanto faz, a empresa corta o meu plano de saúde. Isso é legal? Pode acontecer? Olha, isso não é legal. Isso acontece na prática, mas o artigo 30 da Lei 9656, ela dispõe as regras e os prazos quando a demissão é sem justa causa, tá? Tem lá uma proporcionalidade de tempo, eu estou procurando aqui o artigo 30, daqui a pouco eu vou Tá. achar. Porque Tem uma proporcionalidade. no caso, eu não fui nem demitido, eu estou afastado da empresa, né? Eu sou contratado, eu ainda estou afastado, estou só afastado, eu não fui nem demitido, né? Tá, você está afastado e a empresa cortou o plano de saúde. Isso. Cortou o plano de saúde por qual motivo? Aí tem Cortou. que ver se a empresa mudou de plano de saúde, se a empresa deixou de pagar o plano de saúde, ou se a empresa excluiu só aquela pessoa do plano de saúde. Aí tem que ver o que aconteceu, porque depende. Né? Se a empresa, que é a contratante do plano de saúde, rompeu o contrato e ele só está afastado, a empresa precisa manter os funcionários com outro plano de saúde. A empresa deixou todo Certo. mundo sem plano de saúde? Foi assim, Se ela nesse deve... caso estratégico? Então, não sei te responder, mas se ela não deixou todo mundo e só me deixou, está errado, Aí, concorda? um dano moral muito forte, é um abandono material. Se foi isso, se a empresa excluiu somente aquela pessoa do plano de saúde, essa pessoa, ela pode ir no juizado especial civil, sozinha com seu familiar, tá? E pedir a manutenção do plano de saúde e deposita em juízo o valor da mensalidade. Quando a empresa, se for deferida a liminar, quando a empresa for citada, ela vai dizer o que aconteceu. O plano de saúde vai dizer o que aconteceu. Por que foi cortado o vínculo daquela pessoa? Eu já vi casos assim. E aí o plano de saúde vai ter que dizer se foi a empresa que cortou o contrato ou se mudou de operadora. Tá. Quando a liminar, nesse caso, ela é deferida e a empresa mudou de operadora, essa liminar ela pode ser estendida para a nova operadora. Se a pessoa estiver internada, ela continua mantida naquele mesmo hospital ou ela é transferida para outro hospital de rede credenciada. Então, a pergunta, ela requer alguns detalhes para que saiba. Agora, o que é importante dizer é que todo caso tem uma solução para se buscar no Poder Judiciário, seja com o advogado ou sem, através do juizado especial civil, se for o caso de plano de saúde privado ou empresarial. O que não pode é ficar sem o plano de saúde aí, Tá ok. tá? Tá Mas ok. o valor da mensalidade tem que ser depositado, nem que seja em juízo, até que se decida depois quem é que vai pagar, se vai ser o empregador ou a própria pessoa, Tá ok. Tá ótimo. tá? E ainda voltando um pouquinho mais para trás, quando você falou de filmar, uma pessoa perguntou o seguinte: se aquela hoje em dia se usa muito por câmera no quarto, inclusive para ver se o paciente está sendo bem tratado, e tal. Se filmagem com essas câmeras vale? Claro, se for para constatar um ato que não deveria ter acontecido, vale sim. Ainda mais dentro da própria casa, né? A Claro, casa da pessoa, do paciente ou do familiar, né? é o poder de fiscalização que se tem, né, naquele momento, se o paciente está sendo bem cuidado. Perfeito. Tá bom, tá bom. Então pode continuar aí. Eu só tinha essas duas perguntas que estavam da outra live que eu tinha visto que o pessoal queria saber, eu tinha ficado com elas para trás aí. Bom, eu estou procurando aqui o artigo 30, mas eu não achei. Mas
o artigo 30 da Lei 9656 de 1998, ele vai tratar dos casos em que a demissão é sem justa causa, tá? Em suma, em resumo, existe uma proporcionalidade, que seria, digamos, dependendo do caso, 24 meses. Mas se o beneficiário do plano de saúde só tem 24 meses daquele plano de saúde e está acabando, ele tem uma esclerose lateral amiotrófica, outra doença grave, também vale ele socorrer-se ao Poder Judiciário e pedir que ele seja mantido naquele plano por mais tempo. Mesmo que aquele plano se expire em 24 meses, ele informa ao juiz que ele necessita daquele plano, depositando em juízo aquele valor. Pode ser deferido, sim, uma liminar para ele conseguir a extensão daquele plano de saúde. Perfeito. É isso que vem as jurisprudências em torno do artigo 30. Tá. Tem uma pergunta aqui, se a hipossuficiência financeira é pré-requisito para a concessão judicial do atendimento do programa Melhor em Casa. Você Não, sabe isso? não, Não é pré-requisito. não é requisito. A hipossuficiência financeira não é requisito para conseguir o programa Melhor em Casa, desde que a pessoa não tenha plano de saúde, né? Porque já Tá. existem julgados que se a pessoa tem plano de saúde e o plano de saúde recusa e ela é atendida pelo SUS, o SUS pode ir buscar o seu direito de regresso, ser ressarcido através do plano de saúde. Então, se a pessoa não tem plano de saúde, ela vai buscar o programa Melhor em Casa. Tá. Legal. Aqui tem uma pergunta, eu acho que não é da sua área, mas que é direito previdenciário, mas eu vou perguntar, se não for, você pode dizer. A Tá. pessoa aposentada com salário mínimo, depois disso é acometido com ela, ele continua recebendo um salário mínimo por invalidez ou muda alguma coisa? Olha, o direito previdenciário não é uma área que eu domino. Então, eu não vou saber responder e eu tenho medo de responder errado. Então, essa eu vou ficar devendo, Tá. com relação à É, aposentadoria. tá. Tá ok. Tem uma pessoa aqui que está dizendo que está tentando conseguir uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho há um ano, mas está muito difícil. Falou até com a ouvidoria do município e orientaram a esperar, mas ela precisa com muita urgência, pois a minha mãe está com o pescoço caído. O que devo fazer? Ô, Claudineia, antes de passar para a doutora Silvânia, eu queria te perguntar se você seguiu o protocolo normal, que é pedir para um fisioterapeuta, médico neurologista ou terapeuta ocupacional um pedido da cadeira de rodas, levou até o UBS, e isso foi encaminhado se na sua cidade tem um CER, um centro que é de reabilitação, Centro Especializado de Reabilitação, que quase todos os municípios do Brasil têm um. E são eles que tiram as medidas, fazem tudo para que seja feita a cadeira de rodas. Hoje o SUS fornece cadeira de rodas é, feita especialmente para os pacientes de ELA em todos os municípios do Brasil e não tem demorado esse tempo todo. Dito isso, eu passo a pergunta para a doutora Silvana se como é que funciona nesse caso. Eu não sei nem se compensa entrar com uma ação por causa de uma cadeira de rodas, se isso é comum, não sei como é que é. Olha, se faz um ano e a pessoa não conseguiu, e tem todos os documentos comprovando que pediu e que está esperando esse tempo todo e que está indo lá reiterar e que está solicitando, aí cabe sim uma ação judicial para dizer que, poxa, faz um ano que está esperando uma cadeira de roda, não tem condição de comprar a cadeira de roda, e a prefeitura e o Estado não forneceram uma cadeira de roda, que não é algo tão caro assim para o É, município, né? Eu poxa acho que vida. vale a pena, assim, até um dano moral um negócio desse, o tempo de demora é um descaso, né?
Antigamente tinha muita demora mesmo. Antigamente demorava 2, 3 anos para sair uma cadeira adaptada, um ano uma cadeira simples, mas com os CERS trabalhando, tudo esse prazo foi hoje, é um prazo mais curto, tem saído. É importante saber se as pessoas estão sabendo seguir o fluxo correto para a solicitação junto aos órgãos que dispensam as cadeiras. Né? Muitas vezes a pessoa não está com a documentação correta para solicitar e isso acaba gerando uma demora e às vezes isso é um problema, né? Jorge, eu gostaria de relatar aqui o caso de uma moça relativamente jovem, 30 e poucos anos, que tem esclerose lateral amiotrófica, e o médico dela quer saber se é genético, porque ela é jovem, né? Então, o médico pediu um exame, que estou procurando aqui o nome do exame, mas é axioma alguma coisa. O exame Sim, que é um vê a exame parte genético. é um exame que custa R$ 9.000. E Uhum. ela pediu ao plano de saúde. E o plano de saúde disse que não está coberto esse exame. E a informação, a orientação que foi dada a essa moça é que ela reunisse tudo o que ela tinha de documento relacionado ao diagnóstico de ela. Tudo que ela tinha que vinculasse o nome dela à doença, tudo que colocasse numa sacola ou numa caixa. E fosse até o Juizado Especial Civil, JEC. Nesse caso, não é GEFAS, não é a Vara da Fazenda Pública. Nesse caso, é JEC, Juizado Especial Civil, do fórum mais perto da casa dela. E lá, oralmente, ela relata o caso para o funcionário do fórum, entrega a documentação, eles vão digitalizar toda aquela documentação que ela reuniu em ordem cronológica. Isso orienta a todo mundo. Separe um arquivo, uma caixa, uma mala, uma sacola e lá coloque tudo. Livretos, informativos, tudo que tiver relacionado à doença e deixa guardadinho em ordem cronológica. Isso é muito importante. E com essa documentação reunida, ela foi no Juizado Especial Civil e solicitou, sem advogado, oralmente. Ela conseguiu no mesmo dia a liminar dela. O convênio Poxa, foi citado em Pindamonhangaba. O convênio foi citado e ela conseguiu realizar o exame dela, tá? Sem advogado. O convênio contratou lá seus advogados, apresentaram contestação, apresentaram apelação, mas o juiz foi de uma sabedoria, de uma rapidez, e ela conseguiu fazer o exame, porque ela precisava saber, porque ela tem filhos pequenos, né? Justamente para fazer o tratamento já precoce de todo mundo, né? Então, esse caso aqui é para encorajar as pessoas que, se elas têm a sua ferramenta de trabalho, que é a ferramenta de trabalho do advogado, os documentos todos reunidos em ordem cronológica, o diagnóstico, tudo certinho, ela vai até o Juizado Especial Civil e faz o seu processo. Para mim, estou vendo a sua imagem travada. Não, tá mexendo. não. Não travou. Então, então, com os documentos no Juizado Especial Civil, qualquer cidadão ou familiar que tiver a procuração pública com amplos poderes vitalícia com amplos poderes, ele vai poder ir até o Juizado Especial Civil e pedir o que for de direito. Ou, se ele achar melhor, ele contrata um advogado de sua confiança que vai em prol dos seus direitos. Perfeito, perfeito. Essa informação é preciosa. O JEC que você fala é o que nós leigos chamamos de juizado de pequenas causas. Que é anterior a 1990, eu acho, era esse nome. Vixe, Maria, então E eu estou velho demais. com a Lei 9.099, de 95, de 95 para cá, é o Juizado Especial Civil, JEC, que para a Vara da Fazenda Pública ele recebeu outro nome,
GFAS, Juizado Especial da Fazenda Pública. Existe também na Justiça Federal. Mas aqui nós gravamos o nome. Então não é para os leigos, né? É para os velhos. Eu falei errado. Não, mas está tudo certo. A Irenice está dizendo, a Irenice Cândido, que ela conseguiu exoma por via administrativa. Mostrei o laudo da geneticista, bem fundamentado, e assim eles concederam. Olha que maravilha. Ótimo. Que bom. No caso dessa moça, ela teve uma recusa escrita do plano de saúde de que não havia cobertura. Muito legal. A Irenice é lá de Imperatriz, no Maranhão. E ela Que conseguiu. bom. Parabéns para o Maranhão. Parabéns. A Tainara está dizendo que lá em Inocência, no interior do Mato Grosso do Sul, tudo que a mãe precisa tem que entrar via judicial. Para conseguir o BIPAP foram 6 meses de espera, via judicial. Teve que alugar em 48 horas. Depois, o Estado mandou para fazer a GTT, esperamos 3 meses via judicial. Esperamos 3 meses. Aí, via judicial, conseguimos em 15 dias. Tudo aqui tem que ser assim. Mas, graças a Deus, via judicial, temos conseguido tudo. Que bom. É difícil, né? Não, que tem conseguido, pelo menos. Não é fácil, né? Tudo tem que entrar na justiça, as coisas deveriam funcionar, o que está na lei deveria funcionar sem essa necessidade, né? Eu acho que Deveria e deve. Não podemos desistir de que deve. É o dever ser do Estado. A sociedade se unindo, principalmente através das ONGs, ela tem a força de forçar o Estado a se movimentar. Se não há essa força, o Estado continua negando, ele continua paradinho, usando essas verbas públicas para outras destinações. Então, a sociedade unida é que é a força vinculante para que as coisas mudem. Muitas ONGs estão oferecendo aquilo que o Estado deveria fornecer. Claro, claro. Mas quem deve fornecer é o Estado, porque as políticas públicas, a garantia da Constituição Federal com relação ao direito da saúde, deveria favorecer a todas as pessoas que têm a sua saúde fragilizada. Então, é preciso que haja uma pressão popular. E é o Poder Judiciário, com a sua força, é a sociedade que vai fazer isso mudar. Muita coisa tem mudado desde 2003, mas muita coisa ainda falta mudar. Como, por exemplo, o programa Melhor em Casa, é uma coisa recente, não existia. Por que resolveram criar o programa Melhor em Casa? De tantas liminares que faziam eles gastarem contratando home care terceirizado, né? Então resolveram fazer, mas ainda está muito precário porque não atende tudo. Claro, e eles justificam que não está dentro da padronização. Não, e o que me deixa mais triste é a gente ver realmente isso, é a questão de coisas que estão tão claras. Eu acho que o maior exemplo de todos é o BIPAP, né? Você vê a Tainara falando aqui que demorou 2 meses para conseguir um BIPAP, ou 6 meses, já nem sei mais quanto tempo ela falou ali, e tá lá, quer dizer, tem a portaria desde 2008, a obrigação do Estado fornecer para todo paciente de doença neuromuscular, e a gente não, os pacientes não conseguem, né? E é uma questão muito simples. O paciente chega um momento que ou você dá o BIPAP ou ele morre de falta de ar naquele instante, né? E você falou, as ONGs fazem um papel que era do Estado. Hoje, a procura, hoje, nós falamos agora no sábado, nós temos 150 aparelhos respiratórios. Temos mais de 80 BIPAPs, temos mais de 24 aparelhos de suporte à vida e 30, acho que 35 Coffee Assist. Todos emprestados aí no Brasil inteiro. São pacientes Parabéns. que podiam estar mortos aí se não tivessem esses aparelhos emprestados, ou estariam traqueostomizados, vivendo numa UTI, ou sei lá o quê, e estão na sua casa, mas isso não nos alegra, né? Isso seria obrigação do Estado estar fornecendo isso. A gente não deveria ter que ter nenhum aparelho, né? É o Estado que tinha que fornecer tudo isso, né?
Então, a gente espera um dia chegar nesse ponto, né, de que o Estado forneça o que é obrigação. Eu sou um grande entusiasta do SUS. Eu acho que o SUS é uma conquista maravilhosa e eu acho que, óbvio, que tem que melhorar muito, ele tem que passar a ter qualidade que os bons planos de saúde têm, porque eu já vi plano de saúde aí que é pior que o SUS, mas eu espero que ele venha com o passar dos anos, a verba chegue aonde tenha que chegar, né? Eu nem falo do governo gastar mais com saúde em percentual do PIB, mas sim do que o dinheiro destinado à saúde chegue sem roubalheira, sem parar onde não tem que parar, enfim, sem ter tanta distorção, chegue ao usuário final mesmo que precisa disso, né? Bem, vou parar de falar e deixar você concluir a sua aula aí. Jorge, eu tenho bastante coisa para falar. Se não der para falar Vamos lá. tudo hoje, a gente pode Não, passar não, para dá sim. Pode falar, Mas, enfim, pode falar. eu quero falar da portaria, tá? Os processos que eu tenho feito, tanto o Estado como o município, eles apresentam as suas contestações de forma absurda, negando as coisas. Mas, enfim, eu trouxe aqui algumas portarias, alguma legislação que é importante todo mundo conhecer, né? Se trata de lei, as pessoas precisam saber o que diz a lei. E portaria é uma norma regulamentadora. A portaria SAS/MS, número 1151, de 11 de novembro de 2015, aprova o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, PCDT, da esclerose lateral amiotrófica. E é possível observar que a ela é uma das principais doenças neurodegenerativas ao lado das doenças de Parkinson e Alzheimer. Sua incidência na população varia de 0,6 a 2,6 por 100 mil habitantes. A idade é fator preditor mais importante para sua ocorrência, sendo mais prevalente nos pacientes entre 55 a 75 anos de idade. Né? A idade do meu pai, ele estava com 64. E daí, em relação ao home care, temos a portaria GM/MS, número 825, de 25 de abril de 2016, que redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e atualiza as equipes habilitadas. Daí, a própria prefeitura, o município, informou no processo, quando o juiz pediu parecer técnico sobre avaliação e análise clínica do paciente, para decidir se concedia ou não o programa Melhor em Casa, substituindo aí o home care, a própria prefeitura disse que o programa Melhor em Casa disponibiliza os serviços apenas de assistência médica, de enfermagem, fisioterapia, serviço social e fonoaudiologia, aqui para a região do Butantã, tá? Somente isso. Somente a assistência médica, enfermagem, fisioterapia, serviço social e fonoaudiologia. Os demais serviços multidisciplinares não tem. Não está nesse protocolo. Entendi. Como que se consegue? Se o juiz determinar que sim, sob pena de multa, a prefeitura e o Estado têm que fornecer. Mas depende de uma ordem judicial. E essa ordem judicial vai depender de um convencimento. O convencimento vai depender da quantidade de relatórios e prescrições médicas que o usuário coloca no processo. O munícipe, no caso, ou o advogado. Tem alguma pergunta, Jorge, enquanto eu estou procurando mais coisas aqui para falar, que eu estou verificando aquilo que eu já falei. Tá. Então, a Edna falou, doutor, sempre falei isso, que as ONGs
e pessoas que ajudam o próximo muitas vezes fazem o que é dever do Estado e dos municípios. A Ana Clícia fala que essa é a nossa tristeza, municípios pequenos que não têm o benefício do melhor em casa. O melhor em casa não são todos os municípios, é só os municípios maiores, é isso? O Melhor em Casa é um programa federal, tá? É do SUS de ordem federal, mas nem todos os municípios têm. Então, se não tem no seu município, o município mais próximo que tiver, ele teria que fornecer, né? Deveria fornecer. Aqui a Daí, Silvânia perguntou, doutora, o Melhor em Casa atende apenas município com população acima de 50 mil habitantes, é isso? essa informação eu não tenho, Tá, através das portarias. Essa peculiaridade eu não posso dizer. Eu posso tá, dizer que no processo, a contestação veio com essas informações. tá. Mas será que o município vizinho fornece atendimento nesses municípios menores? Eu li bastante processos judiciais que foram propostos nas varas das fazendas públicas. Eu li vários, procurando jurisprudências para os casos, e eu tenho visto isso, né? Que o juiz determina que alguém se cumpra. O juiz, ele tem que ser munido de conhecimento através de um parecer técnico de gente de sua confiança, ou seja, através do município, ou seja, através do Estado. Tem que chegar a informação para o juiz. E ali o juiz ele vai saber a quem ele vai determinar a ordem de cumprimento. Mas, lógico, antes tem que ser tentado na UBS, onde a pessoa passava. Se a pessoa não tem o plano de saúde, ela está acostumada a ir num lugar. Né? E lá ela tem que ir se informando os caminhos das pedras, como é que ela faz, por mais longe que seja um município, né? Claro, claro. Perfeito, perfeito. Eu queria dizer também que os processos judiciais que são contra plano de saúde se consegue eliminar, às vezes, em um dia ou alguns dias. Mas, nos processos judiciais que estão nas varas da Fazenda Pública, levou-se 2 meses para conseguir a alimentação, a dieta integral. E levou 5 meses para conseguir uma liminar do Coffee Assist. Embora levou Poxa, 5 meses para conseguir a liminar do Coffee Assist, ele ainda não chegou na casa do paciente. O paciente está usando um Coffee Assist que você emprestou, Jorge. Então, as coisas quer na vara dizer, da Fazenda Pública são muito demoradas. nem sempre uma liminar concedida significa cumprida, é isso? Não, não, ela é concedida, mas ela ainda não é cumprida. Para fazer cumprir a liminar, tem que ir atrás e pedir multa, entrar com uma ação de cumprimento de sentença dentro do processo principal. E agora, nessa época de pandemia do Covid, que os funcionários do fórum estão em home office, você não tem local para você chegar e bater na porta, porque antigamente, antes da Covid, o advogado ia para a sala do juiz e tentava despachar com ele. E isso acelerava muito o processo. Agora você não tem o endereço da casa do juiz para você ir lá despachar. Por muito você consegue através do telefone, ou por videoconferência, ou por os canais de comunicação virtual. Mas não é tão simples como era antes, é muito difícil. Claro, claro. Quer dizer, o que já era difícil complicou um pouco mais. Para todo mundo, Tá. com a pandemia. É. O Fábio Correia está dando boa noite, família procura. A Ana Cláudia Nascimento está assistindo. A Vera e a Silvânia e o José Fernando voltaram aqui também, estão assistindo conosco. A Mônica Farinelli também. A Neide França falou que está aprendendo muito com a senhora. A Edna Maria também falou: eu estou só escutando e aprendendo. A Vanessa falou: anjos, obrigados pela live. Por enquanto é isso que a gente tem aqui.
Tá, eu tenho também aqui outra portaria, que é a portaria 963, de 27 de março de 2013, que estabelece os critérios de inclusão no atendimento domiciliar, que no seu artigo 18 traz os critérios e as modalidades do AD1, AD2 e AD3, que é atenção domiciliar 1, atenção domiciliar 2 e atenção domiciliar 3. No caso dos portadores de ELA, é o AD3, atenção domiciliar 3, que aí já vai ter o BIPAP, de uso contínuo, vai ter direito ao transporte para uma unidade de 24 horas. A Lei 8.080 do SUS, no artigo 19, letra M e letra O, também é outro fundamento legal muito importante, que é de bom conhecimento. Agora eu vou falar do tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que é um fundamento muito importante também para ser utilizado nas ações judiciais, né? Que é bom que o portador de ela leve ao conhecimento do seu advogado, porque muitas vezes o seu advogado não conhece. O direito ele é muito amplo, então muitas vezes o advogado não conhece essas peculiaridades. Então, o tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, ele traz os critérios de exigência para conceder coisas em caráter excepcional, coisas que não estão padronizadas no SUS, como medicamentos de alto custo e equipamentos. Oi? Tudo bem? Então, a concessão de medicamentos não incorporados nos autos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos, dispostos no tema 106 do STJ. A comprovação por laudo médico bem fundamentado, o máximo possível, e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade e necessidade, ou seja, demonstrando que aquilo que está se pleiteando não pode ser substituído por outra coisa. Por exemplo, o pedido do Coffee Assist, ele custa R$ 23.000, ou o aluguel custa em torno de R$ 1.500. É um equipamento muito caro para a prefeitura ou o Estado fornecer. Mas, de acordo com o tema 106 do STJ, se no relatório do médico ele está mostrando que aquele equipamento Coffee Assist, ele não pode ser substituído por manobras fisioterapêuticas para a tosse, é uma comprovação essencial para que o juiz determine o Coffee Assist. Por quê? Porque nas ações judiciais, absurdamente e de forma até desumana, o procurador do município ou do estado, ele vem e fala assim, não temos que dar o Coffee Assist, nem emprestar. Sabe por quê? Porque o fisioterapeuta, através de uma manobra assim, assim, assado, ele consegue fazer a movimentação como se fosse a máquina da tosse. Mas nós sabemos que para um portador de esclerose lateral amiotrófica, isso não é verdade. Então, é bom que o médico, ao pedir um Coffee Assist, ele deixe bem demonstrado, o médico, o fisioterapeuta, ele deixe bem demonstrado que não pode ser substituído por nenhum outro mecanismo. Ou seja, é imprescindível a necessidade daquele determinado equipamento. B, também tem que ser demonstrada a incapacidade financeira. Aí sim, a incapacidade, teve uma pergunta lá falando da insuficiência financeira, né? Isso. Aqui, para pleitear esse
equipamento junto ao SUS, é importante que se demonstre a incapacidade financeira de arcar com o custo do equipamento. Como? Juntando o comprovante de imposto de renda, juntando o comprovante dos seus rendimentos, ou seja, pela aposentadoria, ou seja, pelo seu salário, né, demonstrando que ele não pode pagar R$ 1.500 de aluguel por mês, porque ele não vai conseguir sobreviver. Ele não pode pagar esse valor para um aluguel de um Coffee Assist. Ele não pode comprar um Coffee Assist por R$ 23.000. Então, isso aqui é uma exigência. Outro fator, o C, o registro do equipamento na Anvisa. Tem que ser demonstrado também. Tá? Então, esses são os requisitos do tema 106 do STJ, que delibera, por unanimidade, que o juízo, ao apreciar essas demonstrações, ele tem o poder de julgar que aquilo que está se pleiteando, mesmo que não esteja padronizado no SUS, o Estado ou a Prefeitura tem que fornecer, porque os 3 entes da federação são responsáveis pela saúde do cidadão. E eu só falei aqui de lutas, de dificuldades, de negativas, mas eu queria dizer aqui, por último, que nós temos que lutar sempre, não só para a sobrevida da esclerose lateral amiotrófica, mas para tudo na nossa vida, né? A luta para tudo não é pouca. E para a esclerose lateral amiotrófica, menos ainda. Então, nós temos que lutar, desistir nunca, esperança sempre. Existem ONGs, pessoas maravilhosas, médicos maravilhosos, enfermeiros maravilhosos que estão aí, né, dando a sua vida em prol da sociedade e muitas vezes levando até doenças para seus familiares, né? São profissionais que precisam ser homenageados nesse momento e que o portador de ela, assim como meu pai, né, que foi guerreiro, que lutou, que me olhava nos olhos do neto, que é o Arthur, olhava nos olhos da esposa, dos sobrinhos, que eu amo muito, dos irmãos, que eu amo muito, tudo isso deu força a ele para ele lutar por 9 anos. Então, a doença esclerose lateral amiotrófica é difícil? É. Ela é cruel? É. Ela tem todos os adjetivos que fazem desistir, mas nós somos seres humanos, nós temos fé, nós temos a alegria de viver, nós temos a vida, né? Temos a luz do sol, temos as plantas, temos os animais, temos os nossos familiares, e tudo isso é motivo para que a gente continue lutando. Temos os advogados, tem os juizados especiais cíveis, temos pessoas maravilhosas, temos anjos que demonstram que nós não estamos sós. Então, nós temos que continuar a nossa luta sempre. E existem os médicos, os cientistas, a medicina, que estão todos aí lutando pelo outro. Né? Então, gente, é uma doença terrível, mas acima dela existe o amor, a esperança. A cura ainda não saiu, mas nós temos esperança de que ela saia. Então, nós temos que continuar lutando e desistir nunca. Desistir no momento certo. Mas claro, o momento certo são quando todas as forças acabam. Enquanto existir uma respiração, nós temos que continuar lutando. Agora, se tem alguma pergunta, pode falar, porque as minhas anotações eu já dei conta dela. Só tem uma, e eu não sei nem se tem uma resposta para ela. A Gidelma Santos diz: boa noite. Meu marido foi diagnosticado com ela faz 2 anos. Ele é da aeronáutica. Desde então, não consigo uma consulta, um atendimento médico para acompanhamento, nenhum suporte por conta da aeronáutica. O que eu devo fazer? Como assim por conta da aeronáutica? Qual o motivo que ele tem convênio com a aeronáutica? Ele não tem? Como é que é? Eu sinceramente eu não sei como é que funcionam os militares. Eu acho que a gente podia deixar essa pergunta aqui, pedir mais alguma explicação para ela e depois
pedir para o Arthur, que está acompanhando o post, se ele puder voltar amanhã ou mais à noite, responder se ela der mais detalhes. Eu acredito que, como funcionário público militar, eu não sei como é que funcionam os militares. Eu acredito que, como militar, ele deveria ter um plano de saúde dos militares, não é isso? Não sei se é um plano de saúde, Sim. eu não sei como é Meu, que funciona. meu pai era militar, ele Tá? tinha o Hospital dos Militares e ele também tinha o Cruz Azul, que é um hospital que também fornece plano de saúde para os militares. E como militar, ele conseguiu as coisas. Então, realmente, eu, sendo da aeronáutica ainda, tem um hospital da aeronáutica. Eu sei que existe. Também acho que existe, Agora, eu não não sei. conseguia enfim, a pergunta ela não está completa para possibilitar uma resposta. Precisava Gidelma, esclarecer melhor. deixa mais informações aqui no post, de que cidade você é, o que que você, se você foi ao hospital, se ele tem um plano de saúde que é dos militares, os aeronáuticos, por que que ele não conseguiu nada, se você foi até o hospital, o que aconteceu, talvez seja alguma cidade que não tenha é, nenhum atendimento, nenhuma representação desse plano de saúde, não sei se pode acontecer isso, não sei de onde ela é, eu estou tentando verificar aqui e não estou conseguindo também ver de onde ela enquanto a gente está online. Mas eu acho que a melhor forma seria essa, live, e se o Arthur puder fazer a gentileza de amanhã ou hoje mais à noite, ler o que ela escreveu e nos deixe uma orientação. Mas eu acredito que seja isso, ela não tá ela não conseguiu sequer uma consulta médica em 2 anos pela aeronáutica, né? Quer dizer, quando diz pela aeronáutica, eu entendo o que ela está dizendo através do plano dos militares, né? Acredito Sim, eu. mas então ela tem um plano de saúde privado? É, Porque se ele está diagnosticado há 2 anos e está em tratamento, ou está sem tratamento nenhum, né? aí não pode ficar, né? Ou está pagando tudo particular. Pois é. Então. Ela não escreveu mais nada, estou dando um tempinho aqui para ver se ela escrevia mais alguma coisa, mas ela não escreveu mais nada. O Arthur já está respondendo aqui, pois aqui. Vamos deixar ver se ela aparece e dá mais alguma informação. Mas se não for agora, mais tarde a gente volta e deixa uma resposta para ela. É a única que está sem resposta aqui da nossa live. Eu acho que todos os temas foram abordados. Nós falamos de procuração, a diferença de procuração, de curatela, falamos do caso de plano de saúde, tanto para home care quanto todas as outras é, demandas que tem contra o SUS, contra o plano de saúde. Eu acho que a maioria, claro que as questões são muitas, teve uma ou outra de aposentadoria, direito previdenciário, mas de um modo geral eu acho que foi, foram todas respondidas. A Lina, que trabalha conosco, nossa futura presidente, que está assumindo aqui essa semana, no meu lugar, está dizendo que deu uma olhada aqui, ela é do Rio de Janeiro. Então, com certeza no Rio tem um hospital militar. Então, precisamos entender por que, que ela não está conseguindo nada, né? Vamos entender. A Ana Maria Jardim, lá de Curitiba, está dizendo boa noite, sensacional a live, muito esclarecedora. Amanhã mesmo vou em busca de algumas respostas para as nossas necessidades aqui em Curitiba. Abraço a todos vocês da Procura da Ela. Tá. A Lina está dizendo que a Gidelma é do Rio de Janeiro, o marido dela não tem BIPAP e ela está pedindo urgente alguém. Cortou aqui, Lina. Ô, Lina, depois nós resolvemos o caso aqui da Gidelma, então, para poder entender melhor, porque ela não voltou aqui, tá? Bem, acho que nós podemos encerrar. Eu acho que todas as dúvidas
foram respondidas. Como eu falei, eu sou um entusiasta do SUS, eu acho é o maior programa de saúde do mundo em número de pessoas que ele vem atender. Ele só precisa ter mais qualidade, né? Que a gente um dia tenha um programa de saúde pública como se tem na Inglaterra, como se tem na Suécia, na Dinamarca, que a gente possa levar 20, 30 anos para chegar nisso, mas que a gente chegue um dia, né? Eu acho que essa é a esperança que a gente tem que ter, né? E não demande tanto de liminares, de advogados, de briga para conseguir coisas que são direitos do cidadão, né? Que paga o seu imposto, às vezes tão suado, né? Ganha um salário mínimo e está pagando imposto quando compra um pão com manteiga na rua, né? Então, eu acho que é isso. Silvana, eu queria agradecer demais a live, o seu empenho, a sua pesquisa toda que você fez para poder fazer essa live. Agradecer o Arthur, que está aí no backstage respondendo todas as dúvidas do pessoal aí. Você fala assim, não tem pergunta? Não, tem muita pergunta, mas é que o Arthur está respondendo todas aí. Então, eu queria agradecer você, o Arthur, que quem não sabe é o filho da doutora Silvana, advogado também, atua também na área de saúde. Então, os dois estão nos ajudando muito. E depois eu vou deixar o contato da doutora Silvana aí também. E, enfim, quero agradecer muito. Como a Silvânia falou, você, além de ter conhecimento do direito, você tem conhecimento de causa pelo que você viveu com seu pai, né? Você ia fazer uma palestra no nosso simpósio que nós íamos fazer e que foi cancelado por conta da pandemia. E eu perguntei para você como que eu vou te apresentar, doutora Silvana, qual é seu currículo? E você falou, não, eu não quero que você me apresente como advogada. Como é que você... Eu quero que me apresente como filha do senhor Mário Moreira Alves. Por quê? Porque antes de ser advogada, eu sou filha do senhor Mário Moreira Alves e a única filha dele. E lá no Hospital Cruz Azul, de tanto usar o jus esperneandi, né, que nós conversamos bastante sobre o jus esperneandi e as formas administrativas de se resolver as coisas, eu não era conhecida como Silvana, eu era conhecida como a filha do senhor Mário Moreira Alves. Porque eu brigava, gente, e brigava muito. Eu brigava com todo mundo, porque os militares sabem, né? Eu não quero jamais falar mal do Hospital Cruz Azul de jeito nenhum, mas porque, nossa, é uma família que nós tivemos lá, foram 9 anos andando lá. Mas eu acho que em todos os hospitais militares existe uma hierarquia muito forte, né? Existe lá o andar do coronel, o quarto do coronel, e muitas vezes não tinha vaga para o meu pai. E meu pai ia para a enfermaria. E eu esperneava, né? O jus esperneante. Eu esperneava, não ia dar tempo de entrar com a ação, não ia dar tempo de pegar um papel, uma caneta e usar meus conhecimentos jurídicos. Então, ali, eu era filho do senhor Mário Moreira Alves. Eu fazia tudo o que passava na minha cabeça para fazer. Até segurança eu enfrentei. Quando queriam que eu saísse do leito do pronto-socorro. Mandaram o segurança me tirar. Eu falei, eu não vou sair daqui. Eu quero ver se você vai me tirar daqui. E ele não me tirou. E eu fiquei, e depois ele ficou meu amigo. Então, é o seguinte, gente. Diante de uma negativa, diante de um constrangimento, e que você está com o seu familiar lutando pela vida dele, pela qualidade de vida, esperneie. Lógico, use a razão. Jamais Claro, perca a razão. Mas esperneie que 80% das vezes você vai conseguir. Então, eu era conhecida como a filha do senhor Mário Moreira Alves, né? Eu não dizia que eu era advogada, eu dizia que eu era filha do senhor Mário Moreira Alves. E eu conseguia muitas coisas para ele, eu consegui ficar dentro da UTI quando não podia, porque eu fiquei na porta da UTI, eu não saía, até que
colocaram uma cadeira do lado da cama dele para eu sentar. O dia que a imunogama globulina fez mal a ele. Então, eu sou filha do Sr. Mário Moreira Alves, que me dá muito orgulho por tudo que o meu pai fez e ensinou. E depois eu sou advogada, eu sou filha do Sr. Mário Moreira Alves, eu vou ficar falando até amanhã, melhor a gente parar por aqui. Porque o meu pai faleceu, Não, mas é mas a isso. memória dele continua. Eu escuto a voz dele falando no meu ouvido. E nós É isso que eu temos queria. muito prazer Sim. e compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar informação com os familiares e os portadores de ela que não têm a informação jurídica pela experiência de vida que nós tivemos e pelo que nós já estudamos de 2003 para cá, né? Não é fácil, mas nós não estamos sós. Tem gente ajudando. São anjos e Perfeito, são pessoas em forma de anjos. perfeito. É isso aí. Estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Arthur, obrigado a vocês. E boa noite, pessoal. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora. E amanhã temos outra live e estaremos aí junto com vocês. Até amanhã e beijo em todos. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Boa noite.